Oi pessoal, sem muita enrolação, vamos dar início aí então à leitura do livro Petroladrões, tá? Eu parei no capítulo 22 chamado Aditivos de Terraplanagem, tá? Então vamos lá. Cartel de empreiteiras mandava nos contratos assinados pela Petrobras. A Petrobras teve um manual de procedimentos contratuais, documento oficial que regulava suas contratações entre 1999 e 2003. Com a chegada de Renato Duque à diretoria de serviços no início do governo Lula, as normas fixadas pelo setor jurídico, até então responsável pela elaboração de minutos de contrato e aditivos, passaram a ser submetidas às empreiteiras reunidas em cartel e alteradas ao sabor das conveniências da ABMI, Associação Brasileira de Engenharia Industrial. O processo se estendeu até 2011, quando, na prática, houve a alienação total das atribuições sobre os termos dos contratos transferidos do setor jurídico, subordinado à presidência da Petrobras para a diretoria de serviços, corrompida pelas consultoras organizadas na ABMI. Fernando de Castro Sá, ex-gerente jurídico da diretoria de abastecimento, depôs a força-tarefa da Operação Lava Jato em 7 de janeiro de 2015. A partir do cartel, a minuta que tinha que ser elaborada pelo jurídico e aprovada pela diretoria passou a ter que ter o crivo da ABMI, a Associação das Empreiteiras. Fernando de Castro Sá contou aos procuradores que sofreu punição por querer enfrentar o cartel. Confinado a uma sala sem computador nem janela, quase foi demitido em decorrência da sindicância aberta contra ele. Vinculou as perseguições a Renato Duque e ao então presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, do PT da Bahia. O ex-gerente ilustrou a situação contando um episódio em torno de 3 aditivos para obras de terraplanagem na refinaria Abreu e Lima, solicitados pela diretoria de serviços. O expediente chegou às suas mãos, mas os aditivos já estavam assinados. Fernando de Castro Sá explicou. Uma das regras é que você só pode prorrogar o prazo de um contrato se ele estiver vigente. Esses aditivos foram assinados para prorrogar prazo de contratos já mortos que estavam encerrados. Como é que você vai pedir autorização para celebrar um aditivo que já está assinado? Fecha aspas. Houve atraso em Abreu e Lima, mas as empreiteiras não queriam ser penalizadas. Nas palavras de Fernando de Castro Sá, abre aspas, criaram uma comissão de direito contratual e, quando chegava na proposição das coisas da comissão, vinha assim, porque a ABMI solicitou, porque a ABMI quer. E aí, isso foi me tirando do sério. Um dia escrevi, os advogados da Petrobras estão trabalhando para a Petrobras ou para a ABMI? Fecha aspas. As empresas pagavam propina sim, mas mandava e desmandava na Petrobras, que virou a casa da mãe Joana. Para Dilma Rousseff, porém, o problema era outro. Após 60 dias sem falar com a imprensa, a presidente reeleita finalmente se manifestou em 20 de fevereiro de 2015. Poderia ter ficado quieta. De Dilma Rousseff, abre aspas. Se em 1996 e 97 tivesse investigado e tivesse, naquele momento, punido, nós não teríamos o caso desse funcionário da Petrobras que ficou durante mais de 10 anos, quase 20 anos, praticando atos de corrupção, fecha aspas. Dilma Rousseff não citou o nome do Pedro Barusco, delator da Lava Jato, mas se referia à confissão dele que agiu para o PT na diretoria de serviços. Barusco admitiu o recebimento de propina da SBM Offshore em 97, mas disse que a corrupção sistemática se instalou em 2003 com o governo Lula. Reação do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, de 95 a 2002, ao lembrar que Dilma Rousseff foi ministra de Minas e Energia e presidiu o Conselho de Administração da Petrobras antes de ser presidente da República. Abre aspas. A própria presidente entrou na campanha de propaganda defensiva, aceitando a tática infamante da velha anedota do punguista que mete a mão no bolso da vítima, rouba e sai gritando, pega ladrão, fecha aspas. Não era tarefa fácil defender o interesse público na Petrobras. Em depoimento à Polícia Federal em 14 de janeiro de 2015, o engenheiro eletricista Luiz Antônio Calil Horta, funcionário da companhia há mais de 30 anos, relatou a pressão para negociar licitações em valores acima dos razoáveis. Afirmou ter sido afastado da comissão de licitações da refinaria de Paulínia, em São Paulo, por cancelar um certame superestimado. Contou que sofreu críticas do serviço de engenharia porque deveria aumentar a estimativa de custo do contrato, quando uma empresa ofereceu o preço justo para executar os serviços. Por discordar do esquema, foi transferido para a refinaria Presidente Bernardes, em Cubatão, em São Paulo, e perdeu gratificação de chefia equivalente a 15% do salário. Em depoimento, Luiz Antônio Calil Horta informou ter sido impressionado por Fernando Biato, subordinado de Pedro Barusco, por Jairo Luiz Bonet, seu chefe, pelo gerente Faustino Bertamati e por Raimundo Cerqueira Neto, gerente-geral da refinaria de Paulínia. Um cerco. Pedro Barusco era citado pelos outros como o pessoal de cima, autor das ordens para se negociar com as empreiteiras em prejuízo da Petrobras. O Tribunal de Contas da União deixou Maria das Graças Foster fora da lista de ex-diretores com bens bloqueados, procedimento para ressarcir os cofres públicos pela compra desastrosa da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos. O negócio causou prejuízos estimados em 792 milhões de dólares. A interdição de bens por período de um ano, confirmada pelo TCU, atingiu os seguintes nomes da cúpula da Petrobras: José Sérgio Gabrielli, Renato Duque, Paulo Roberto Costa, Nestor Severo, Almir Barbaça,
Guilherme Estrela, Hildo Sauer, Luiz Carlos Moreira da Silva, Gustavo Tardim Barbosa e Alberto da Fonseca Guimarães. José Sérgio Gabrielli, do PT da Bahia, concedeu entrevista ao jornal Folha de São Paulo, publicada em 15 de fevereiro de 2015. Admitiu ter havido corrupção nas obras da refinaria Abreu e Lima, mas questionou por que dirigentes da Petrobras não poderiam ter filiação partidária. Abre aspas. A fome dos cargos é para que os partidos influam no que o Estado faz, não necessariamente a corrupção. Não acho que a corrupção seja generalizada no país. Não acho que o mundo político seja generalizadamente corrupto. Fecha aspas. De volta ao mundo real. A Petrobras não divulgava os nomes das 6 empresas estrangeiras que receberam convites para a construção de módulos de plataformas de pré-sal. Investigadores da Lava Jato queriam saber se, entre as empresas, estavam os estaleiros Keppel FELS e Jurong, de Singapura. Conforme Pedro Barusco, o primeiro pagou 14 milhões de reais a Renato Duque, João Vacari Neto e a ele, Barusco. Já a Jurong deu 3,3 milhões de dólares. Ainda no mundo real. No início de 2015, o Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, no Paraná, já dispunha de 63 obras de arte apreendidas em residências de investigados pela Lava Jato. O valor dos quadros era elevado. Havia telas de artistas como Di Cavalcante, Iberê Camargo e Cícero Dias. Quem se manifestou foi o deputado Edinho Silva, do PT de São Paulo, tesoureiro da campanha de Dilma Rousseff em 2014. Em pouco tempo, ele assumiria o cargo de tesoureiro do PT após prisão de João Vacari Neto. Dilma Rousseff recebera 68 milhões de reais em doações oficiais para custear a reeleição de 7 empreiteiras investigadas na Lava Jato. Para Edinho Silva, porém, a corrupção era uma tese, segundo a entrevista concedida ao jornal O Estado de São Paulo em 18 de fevereiro de 2015, abre aspas. Uma tese que não coloca sob suspeição só as doações feitas para um partido, e sim para todos os partidos, todos os diretórios nacionais e estaduais. As empreiteiras utilizadas para o desenvolvimento dessa tese não trabalham apenas para uma empresa pública no Brasil, trabalham para várias, inclusive empresas estaduais. Se querem levar essa tese até o fim de criminalização das doações legais, terão que investigar todas as empreiteiras, todos os seus contratos em todas as empresas públicas, também estaduais, e cruzar com todas as doações partidárias, fecha aspas. Golpe na impunidade. Em tempos de debate sobre o impeachment de Dilma Rousseff, não faltaria Lula. Após a prisão do presidente da UTC e da ABMI, Ricardo Pessoa, João Santana, diretor da Constran, uma empresa do grupo UTC, agendou encontro com Lula. A UTC doara 7,5 milhões de reais à campanha da reeleição de Dilma Rousseff. João Santana foi recebido pelo sócio de Lula, Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula. Paulo Okamoto deu a sua versão, abre aspas. Ele queria conversar e explicar as dificuldades que as empresas estavam enfrentando. Eu disse, você tem que procurar alguém do governo, fecha aspas. Paulo Okamoto, o ex-tesoureiro do PT, comentou a prática de pedir contribuições para o partido e mencionou João Vacari Neto, abre aspas. As empresas estão ganhando dinheiro, ninguém precisa corromper ninguém. Funciona assim, você está ganhando dinheiro? Estou. Você pode dar um pouquinho do seu lucro para o PT? Posso, não posso. É o que espero que ele tenha feito, fecha aspas. João Santana, por sua vez, contou que Lula havia feito palestra na UTC, ocasião em que incentivou que o procurassem caso houvesse algum problema. A conversa com Okamoto não foi boa, segundo João Santana, abre aspas. Ele começou a dizer, sabe, eu vou ver. Eu falei para ele, Paulo, desculpe, estou apenas colocando uma realidade conforme seu chefe disse, que sempre que a gente precisasse, trouxesse aqui para o Instituto Lula. Isso não está acontecendo, apenas com a empresa que eu dirijo, mas com todo o setor. O governo federal não paga as empresas, fecha aspas. Na guerra da Lava Jato, a construtora Norberto Odebrecht questionou o Ministério da Justiça sobre a cooperação entre Brasil e Suíça com vistas a desvendar a corrupção. Ao tratar o Brasil como republiqueta, a Odebrecht desfiava a intenção de descobrir ilegalidades nas gestões do Ministério Público Federal. O objetivo dos procuradores era obter documentos comprovando depósitos na Suíça. Paulo Roberto Costa, o Paulinho, ex-diretor de abastecimento, teria recebido da Odebrecht no país europeu 23 milhões de dólares. Os advogados buscavam inviabilizar a investigação. O Ministério Público Federal solicitou à Justiça que obrigasse 6 empreiteiras acusadas de cartel a ressarcir os cofres públicos em 4,5 bilhões de reais. Os atos de improbidade administrativa ocorreram em 33 contratos com a Petrobras entre 2004 e 2012. Repasses de propina teriam se dado até 2014, além da devolução de dinheiro desviado para pagar propina no montante de 319,7 milhões de reais. O Ministério Público Federal estipulou indenizações por danos morais e multas. Do relatório, abre aspas. É de se ver que, além de todos os malefícios gerados pela corrupção, a ausência de punição rigorosa faz surgir o sentimento de impunidade entre corruptos e corruptores, de forma a fomentar a continuidade desta deletéria prática, fecha aspas. Os procuradores pediram à Justiça que as empresas fossem proibidas de fazer contratos com o poder público e ainda impedidas de receber benefícios fiscais ou creditícios. Do documento, abre aspas. A corrupção de valores estratosféricos
como a que é objeto desta ação, constitui uma profunda violação dos direitos fundamentais individuais e sociais mais básicos que o Estado de Direito deve tutelar, fecha aspas. Para o Ministério Público Federal, tratava-se de um verdadeiro atentado contra os direitos humanos, abre aspas. A corrupção traiçoeira e silenciosa, tais como os crimes contra a vida, mata todavia em condições mais avassaladoras porque espalha seus efeitos nefastos de forma sistemática e difusa para todas as regiões do país e a todos os setores da sociedade a um só tempo, fecha aspas. A divisão dos 4,5 bilhões de reais que deveriam ser ressarcidos se referia apenas às obras executadas em âmbito da diretoria de abastecimento da Petrobras. É a seguinte: Galvão Engenharia. Nossa, meu Deus, que número é esse aqui? 1 bilhão de reais? 1 bilhão de reais. Não é isso? Meu Deus. Isso mesmo, 1 bilhão 60 milhões de reais. Mendes Júnior, 1 bilhão e 46 milhões de reais. OAS, 988 bilhões. Não, o que é isso? É isso mesmo? Caralho. Não, peraí. 988 milhões e 700 mil reais. Aí já diminuiu, né? Camargo, Correia e Sanco, 845 milhões e 400 mil reais. E Engevix, 538 milhões e 900 mil reais. Que é isso, gente? Eu tava confundindo os números aqui. Para o procurador da República, Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa, uma punição exemplar era imprescindível para mostrar a vantagem de se manter distante do enriquecimento ilícito. Em suas palavras, abre aspas, as sequelas são gravíssimas e se revelam, dentre outros aspectos, pela comoção social e descrédito que os atos improbos geraram nas instituições republicanas e pela já corroída imagem do país no exterior, esta sempre atrelada à corrupção, fecha aspas. Um golpe no esquema de corrupção foi a decisão de dois executivos da Camargo Corrêa de firmar acordos de delação premiada. Dalton dos Santos Avancini, presidente da empresa, e Eduardo Hermelino Leite, vice, comprometeram-se a contar o que sabiam em troca de melhorar a situação com a justiça. Ambos pagariam multas por envolvimento no petrolão e passariam a usar tornozeleiras eletrônicas 24 horas por dia. Dalton Avancini e Eduardo Leite estavam presos desde 14 de novembro de 2014 e eram réus por corrupção ativa, formação de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Além deles, já havia outros 13 envolvidos no sistema de corrupção que aceitaram fazer confissões, como o ex-diretor Paulo Roberto Costa, o doleiro Alberto Youssef, o ex-gerente Pedro Barusco e os empresários Júlio Camargo, Augusto Mendonça de Ribeiro Neto e Chinco Nakandakari, que atuaram como operadores do esquema. O número de delatores aumentaria, como veremos. Os procuradores não aceitaram a delação premiada de João Auler, presidente do Conselho de Administração da Camargo Correia. Consideraram que João Auler omitira fatos de seu conhecimento sobre irregularidades cometidas pela empreiteira. A Camargo Correia tentava fechar um acordo de leniência com o Ministério Público Federal. Pretendia pagar multa de 500 milhões de reais. O entendimento não avançava porque os procuradores queriam 1,5 bilhão de reais. Em troca da colaboração, Dalton Avancini cumpriria 1 ano de prisão domiciliar sem poder sair de casa. Depois ficaria um período de até 5 anos com autorização para deixar a residência, mas apenas para trabalhar durante o dia. O executivo comprometeu-se a pagar uma multa de 2,5 milhões de reais, valor correspondente à metade do seu patrimônio pessoal. Os acordos com os dois empresários previam pena de até 15 anos, mas eles só voltariam para a cadeia se descumprissem um acerto. Eduardo Leite revelaria que João Vacari Neto, tesoureiro do PT, solicitou uma contribuição oficial à campanha de Dilma Rousseff para presidente da República em 2010, como forma de quitar débitos de suborno de Camargo Correia junto à diretoria de serviços da Petrobras. Leite e Vacari marcaram uma conversa em um café do bairro de Moema, na zona sul de São Paulo. Leite falou do encontro seguinte no mesmo local. Vacari referiu-se a Júlio Camargo, um operador do esquema, abre aspas. No segundo encontro, ele me abordou. Olha, estamos atrás de doações eleitorais e sei que a Camargo Correia está em débito com a nossa área de serviço da Petrobras. Você não está conseguindo cumprir os repasses com o Júlio para que esse dinheiro chegue. Não quer fazer isso através de doação eleitoral? Fecha aspas. Em depoimento à Justiça Federal do Paraná, Eduardo Leite afirmou que a Camargo Correia repassou cerca de 110 milhões de reais de propina de 2007 a 2012 em troca de contratos para as obras na Petrobras. Frutos das delações premiadas. Uma nova investigação foi feita nos Estados Unidos para apurar o suposto esquema de corrupção que envolvia a Petrobras na distribuição de energia em Porto Rico, país situado numa ilha do Caribe. A fraude teria provocado mais de $1 bilhão em prejuízo desde 2002. A Petrobras pagaria viagens ao Brasil com grandes festas a cidadãos de Porto Rico e contrataria laboratórios suspeitos para participar da maracutaia. A empresa distribuidora de energia elétrica de Porto Rico compraria, assim, óleo e combustível de qualidade inferior ao especificado em laudos falsificados em laboratórios, mas os preços cobrados dos consumidores daquele país correspondiam a um óleo de qualidade superior.
Cerca de 20 empresas fariam parte da negociata. Citava-se formalmente Paulo Roberto Costa ou Paulinho, ex-diretor de abastecimento. No Brasil, as coisas não andavam melhor. O edifício sede da Petrobras, ícone arquitetônico do centro do Rio de Janeiro, ironicamente erguido pela construtora Norberto Odebrecht dos anos 70, foi hipotecado pela justiça. A Petrobras foi condenada a uma indenização de 935 milhões de reais por prejuízo causado à refinaria de Manguinhos. Como se não bastasse, a petroleira sofreu uma perda de 60 bilhões de dólares entre 2011 e 2014 em consequência da política de Dilma Rousseff de manter artificialmente baixos os preços dos combustíveis. A presidente pretendia segurar a inflação e forjar um quadro econômico melhor. Voltemos a Renato Duque. Os investigadores da Lava Jato encontraram contratos e notas fiscais de consultoria envolvendo 7 empresas do esquema. Os documentos mostravam movimentações da Rio Marine Oil e Gás e da Mago Consultoria, controladas por Mário Federico de Mendonça Góes, acusado de agir em benefício de Renato Duque. Havia 31 notas fiscais da Rio Marine para Andrade Gutierrez, somando 5,3 milhões de reais. Outras 14 notas emitidas para a UTC totalizavam 9,7 milhões de reais. Num desses contratos, no valor de 1,5 milhão de reais, a UTC surgia como parceira do Odebrecht. As notas em favor da UTC incluíam pagamentos realizados em julho e setembro de 2014, depois, portanto, no início da Operação Lava Jato. Entre os documentos da Rio Marine constavam 6 notas para a OAS no valor de 10,2 milhões 10 notas para a MPE de 9,3 milhões de reais e outras 22 com a soma de 5,1 milhões de reais para o consórcio Mendes Júnior MPE Cetal, no total 39,6 milhões de reais. Suspeitava-se de contratos simulados de consultoria para dar aparência legal ao pagamento de propina, da petição do Ministério Público Federal à Justiça Federal no Paraná, abre aspas. Nenhuma das provas obtidas no curso da Lava Jato indica a possibilidade de que a Rio Marine efetivamente desempenhe ou mesmo tenha capacidade para desempenhar o serviço de consultoria e assessoria, fecha aspas. Para o juiz Sérgio Moro, Mário Góes representava empreiteiras do esquema no âmbito da Diretoria de Serviços e da BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras que atuava no setor de postos de combustível. Do juiz Sérgio Moro ao analisar a participação de Mário Góes, abre aspas. O quadro até o momento é consistente com o descrito pelo criminoso colaborador Pedro Barusco de que o investigado intermediaria pagamentos de propinas das empreiteiras a empregados e dirigentes da Petrobras, fecha aspas. O delator Chinco Nakandakari relatou que a Galvão Engenharia o procurara em 2010 para debelar obstáculos e obter facilidades em negócio com a Petrobras. Em outras palavras, fazer parte do cartel implicava participar da corrupção. Chinco Nakandakari, conhecido consultor do mercado, fora funcionário da construtora Norberto Odebrecht e tinha contrato com Pedro Barusco. Possuía expertise em transações financeiras. Um executivo da Galvão Engenharia, Ayrton Medeiros da Fonseca, preso pela Lava Jato, admitiu ter entregue 5 milhões de reais a Chinco Nakandakari para repasse das operações da Petrobras. Nakandakari afirmou que entregou direto ou indiretamente 5,4 milhões de reais da Galvão Engenharia a Duque. Ayrton Medeiros da Fonseca confirmou que Chinco Nakandakari atuava em parceria com Pedro Barusco, mas disse que ambos agiram com o intuito de extorquir a Galvão Engenharia. Segundo Ayrton Medeiros da Fonseca, Nakandakari não trabalhou para a empreiteira. O delator rebateu. Declarou que fazia reuniões semanais com Ayrton Medeiros da Fonseca, nas quais era informado sobre os valores que deveriam ser entregues a Renato Duque e a Pedro Barusco. De Chinco Nakandakari. Abre aspas, a iniciativa de oferecer a vantagem devida foi sempre da empresa Galvão, fecha aspas. Conforme Pedro Barusco, Chinco Nakandakari intermediou o repasse de 57,7 milhões de reais do esquema. Entregava propina pessoalmente em nome da Galvão Engenharia, EIT e Contreiras, todas contratadas pela Petrobras. A Galvão Engenharia apresentou comprovantes de pagamento de 8,8 milhões de reais à empresa de consultoria de Chinco Nakandakari, a LSFN. Segundo Nakandakari, ele mesmo repassou quantias em mãos a Duque, a quem tratava como Nobre ou João, em 2 restaurantes de hotéis de luxo em Copacabana e Ipanema, no Rio. Em depoimento no dia 19 de fevereiro de 2015, contou que deu 1 milhão de reais em dinheiro vivo a Duque entre julho de 2011 e março de 2012. O delator chamava a propina de direitos e se referia a Pedro Barusco como nosso amigo, amigão ou Zé. Para Barusco, João Vacari Neto, tesoureiro do PT, era o MOC. Abre aspas, quase sempre ele estava usando uma mochila, fecha aspas. Que país é este? De março de 2012 ao início de 2014, entregaram o dinheiro de Renato Duque diretamente a Pedro Barusco, braço direito de diretor de serviços. Chinco Nakandakari confirmou que as notas fiscais emitidas pela empresa da consultoria LSFN serviam para esquentar a propina. Duque chegou a ser preso em 14 de novembro de 2014, mas foi solto em seguida em 3 de dezembro por decisão do STF. Na manhã daquele 14 de novembro, ao ser detido em sua casa no Rio, Duque reclamou com seu advogado, abre aspas, que país é este? Fecha aspas. Chinco Nakandakari entregou à força-tarefa da Lava Jato uma tabela que esmiuçava a parte dos 5,4 milhões de reais referentes a comissões ilegais das 6 obras da Galvão Engenharia, dinheiro repassado a Renato Duque e a Pedro Barusco. A tabela fazia parte da troca de e-mails entre o delator e Luiz Augusto Distrutti, um ex-diretor de óleo e gás da Galvão Engenharia.
O documento registrava 1,6 milhão de reais, propina vinculada a 1,5% dos recursos recebidos pela empreiteira em obras do gasoduto Cabiúnas Reduc, a refinaria Duque de Caxias, no Rio, entre agosto de 2008 e maio de 2009. Arrolava pagamentos indevidos em 3 contratos do Complexo Portuário Industrial do PECEM, no Ceará, no total de 1,8 milhão de reais. Havia ainda comissões ilegais de 833 mil reais em obras de gasoduto Cacimbas-Catu, entre Bahia e o Espírito Santo. 555 mil reais que diziam respeito a obras do gasoduto Japeri Reduc, no Rio, e 133 mil reais de acerto sobre os serviços prestados no terminal aquaviário da Ilha Comprida, no Rio, de Janeiro. Nova CPI da Petrobras foi aberta em 2015 na Câmara dos Deputados. 3 representantes do povo, escolhidos para apurar irregularidades na estatal, haviam acabado de assumir mandatos para os quais, acredita o sofrido leitor, receberam contribuições de campanha de empresas denunciadas por envolvimento no Petrolão. Hugo Mota, do PMDB da Paraíba, presidente da CPI, levou 451 mil reais da Andrade Gutierrez e da Odebrecht. Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, o relator, 962 mil reais da Queiroz Galvão, OAS, Toyo Seto e UTC. Eis os nomes dos outros deputados da CPI agraciados com doações de campanha das empresas suspeitas de participação no esquema. Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, recebeu 380 mil reais da Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão e Odebrecht. Paulinho da Força, SD de São Paulo, 347 mil reais da Queiroz Galvão, Carioca Engenharia, UTC e Andrade Gutierrez. Vicente Cândido, do PT de São Paulo, 254 mil reais da Andrade Gutierrez e UTC Onyx Lorenzoni, do DEM, do Rio Grande do Sul, recebeu 200 mil reais da Andrade Gutierrez. PSDB do Distrito Federal, 150 mil reais da Odebrecht. Otávio Leite, PSDB do Rio de Janeiro, 45 mil reais da Carioca Engenharia. Félix Mendonça Júnior, do PDT da Bahia, 22 mil reais da OAS, UTC e Odebrecht. Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, 5 mil reais da UTC e OAS. João Carlos Bacelar, do PR da Bahia, 4 mil reais da UTC e OAS. Bruno Covas, do PSDB de São Paulo, 2 mil reais da Andrade Gutierrez e OAS. E Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, 2 mil reais da Engevix. Requerimentos apresentados pelos senhores parlamentares deixaram de fora os pedidos de convocação de quebra de sigilos fiscal e telefônico de empreiteiros e políticos colegas deles suspeitos de envolvimento no sistema de corrupção. Iria investigar o quê? Quem? Fernando Collor? A revista Época deu novos detalhes do suposto pagamento de suborno ao senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, no negócio da BR Distribuidora com uma rede de postos de combustível. A reportagem circulou em 28 de fevereiro de 2015 e citou o banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, por envolvimento com o negócio denunciado por Alberto Youssef na compra da rede de postos DVBR, uma parceria entre André Esteves e Carlos Santiago. A BR Distribuidora pagou 300 milhões de reais em 2012 para encampar em vender combustível com exclusividade à rede DVBR, conforme Youssef. Havia outra versão estampada por época, segundo a qual o valor foi de 122 milhões de reais, dividido em 3 parcelas. De qualquer forma, 6 milhões de reais seriam sido a comissão pelo negócio, dinheiro rateado entre os envolvidos. Do total, 3 milhões de reais acabariam nas mãos de Fernando Collor, intermediados pelo amigo, e ex-ministro do seu governo, Pedro Paulo Leoni Ramos, o PP. Alberto Youssef manteria outros negócios com Pedro Paulo Leoni Ramos, da mesma forma que o Partido Trabalhista Brasileiro possuiria influência na BR Distribuidora. José Zones, diretor de operações e logística, indicação direta de Fernando Collor, e Luiz Cláudio Caseira Sanches, da diretoria de rede de postos de serviço, o nome do PTB. Os dois ficaram na BR Distribuidora entre 2009 e 2013. A Lava Jato encostou em João Vacari Neto. 2 operações bancárias de 400 mil reais cada usaram uma conta de Giselda Rousier de Lima, mulher do tesoureiro, do PT. Os depósitos teriam a ver com o pagamento de propina da multinacional Toshiba em negócio com a Petrobras. A movimentação começou em conta da empresa sob controle de Cláudio Mendes, que, segundo Alberto Youssef, era um operador de suborno na petroleira. João Vacari Neto justificou que o dinheiro, um empréstimo do amigo Cláudio Mendes, seria usado para comprar uma casa. As suspeitas dos investigadores. Tratava-se de propina para fechar um contrato de 117 milhões de reais da Toshiba no complexo petroquímico do Rio de Janeiro. Conforme depoimento de Carlos Alberto Pereira da Costa, apontado como laranja de Youssef, gestor de comércio de produtos agropecuários, empresa controlada por Cláudio Mendes, com o nome fantasia de CRA, Centro de Reproduções das Américas. O próprio Carlos Alberto Pereira da Costa foi o autor do depósito de 400 mil reais em novembro de 2008. O dinheiro seguiu da CRA para a conta da mulher de João Vacari Neto.
Carlos Alberto Pereira da Costa relatou ter elaborado um contrato de empréstimo a fim de justificar a transferência, mas afirmou que não se tratava de empréstimo real de dinheiro. A documentação servia para esquentar a transação financeira irregular. Na época, João Vacari Neto presidia a Bancop, Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo, investigada por desviar valores para o Partido dos Trabalhadores. De acordo com os depoimentos da delação premiada de Alberto Youssef, João Vacari Neto e o ex-ministro José Dirceu do PT de São Paulo eram as pessoas indicadas pelo partido para receber propinas dos contratos da Petrobras em nome da legenda. José Dirceu foi mencionado na contabilidade de Franco Clemente Pinto, homem de confiança de Júlio Camargo e responsável pela contabilidade das propinas como Bob. O codinome fazia referência a um ex-assessor de José Dirceu, Roberto Marques, o Bob. Franco Clemente Pinto armazenaria toda a movimentação de pagamentos ilegais num pendrive. Júlio Camargo e José Dirceu eram amigos. Camargo fez acordo de delação premiada, mas não citou Dirceu. Segundo Alberto Youssef, após deixar o governo Lula em 2005, Dirceu usou em diversas oportunidades um jatinho modelo Citation Excel da Camargo. O avião ficava à disposição do ex-ministro no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Parecia compreensível, em decorrência do escândalo do mensalão que o levaria à prisão. Dirceu não podia mais circular por aeroportos nem viajar em aviões de carreira, tal a animosidade contra ele, tornara-se um inimigo público. José Dirceu e Pedro Barusco usaram o mesmo esquema para constituir empresas no Paraná. Por solicitações de Barusco, o escritório de advocacia Morgan & Morgan abriu as offshores Texel Corporation e REA Comercial em 2008. REA Comercial, RHEA, tá? Comercial em 2008. Ambas movimentaram 21 milhões de dólares da corrupção na Petrobras. O mesmo escritório criou uma filial da JD, empresa de prestação de consultoria de Dirceu no Panamá. Outra offshore instituída pelo Morgan & Morgan constava como sócia do hotel St. Peter, que se prontificou a empregar José Dirceu em Brasília no final de 2013, assim que o ex-ministro pôde migrar do regime fechado de prisão para o semiaberto. Dirceu trabalharia em um hotel como gerente, com salário de R$20 mil. A operação desastrada foi para o buraco após o Jornal Nacional da TV Globo apontar que o dono da offshore, José Eugênio Silva Ritter, era laranja do escritório e morava na periferia da cidade do Panamá. Havia dezenas de empresas abertas em seu nome. Dirceu só seria empregado 6 meses depois numa biblioteca com salário de R$2.100. Um chapéu em Barusco. Pedro Barusco abriu 19 contas em 9 bancos na Suíça. Entre os milhões que recebeu no exterior, reconheceu o depósito de 6 milhões de dólares em conta da offshore Vanna Hill, registrada em nome de sua mulher, Luciana Adriano Franco. Ela tinha uma conta no banco HSBC em Genebra. Em depoimento, Barusco confessou ter recebido ao menos 200 mil dólares da britânica Rolls-Royce, que pagou propina em troca de um contrato de 100 milhões de dólares para fornecer turbinas e plataformas da Petrobras. Muitas foram as incursões de Pedro Barusco na Europa. Em outubro de 2011, por exemplo, ele acompanhou Renato Duque, seu ex-chefe na diretoria de serviços, e João Carlos de Medeiros Ferraz, seu superior na época, presidente da Sete Brasil. Os três jantaram em Milão, na Itália, com o presidente do banco Kramer, sediado na Suíça, e com o operador Júlio Camargo. No dia seguinte, abriram-se 3 contas em nome da empresa de fachada para receber propina de contratos ligados à Petrobras. Pedro Barusco abriu a conta Natiras, pelo qual recebeu 21 milhões de reais entre 2011 e 2013. Renato Duque constituiu a Drenos e João Carlos de Medeiros Ferraz a Firasa. Júlio Camargo já possuía conta no banco. Pedro Barusco contou que um dos operadores do esquema, o Mário Góes, usou 2 contas do Safra na Suíça para transferir até 14 milhões de dólares a contas dele e de Duque no banco Lombard Odier, no mesmo país europeu. Odier. Barusco procurava instituições financeiras que pudessem esconder o dinheiro com eficiência. Quanto mais sigilo, melhor. Recebeu propina de 22 milhões de dólares da multinacional holandesa SBM Offshore, de 1997 a 2010, ou seja, 13 anos. Apesar de todo o cuidado, Barusco levou um chapéu. Orientado por um funcionário brasileiro de nome Roberto, empregado do Lombard Odier, Duque e ele abriram 2 contas de passagem, aquelas usadas apenas para alimentar contas em nome de offshores, a fim de dificultar o rastreamento do dinheiro ilícito. Assim fizeram. Roberto desapareceu com 6 milhões de dólares. Em depoimento ao juiz federal Sérgio Moro, em 13 de fevereiro de 2015, Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da Petrobras, confirmou que 3 diretorias da petroleira serviram ao PT.
Abre aspas. Na área de exploração e produção, que era o diretor do PT, e a área de serviços, que era do PT, os valores iam todos para o PT. Na área de gás e energia, idem. Então, isso era feito dessa maneira, fecha aspas. Paulinho testemunhou em ação do Ministério Público contra o ex-diretor internacional Nestor Severo, representante do PMDB na Petrobras. Abre aspas. Essas empresas do cartel formaram, vamos dizer, esses consórcios aí e pagaram valores para serem distribuídos a partidos políticos, para serem distribuídos para os operadores e para serem distribuídos para os diretores da Petrobras, alguns diretores da Petrobras. Fecha aspas. O juiz Sérgio Moro quis saber por que Paulo Roberto Costa recebeu a comissão pela compra da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos se a diretoria de abastecimento não era responsável pela aquisição. Paulinho reproduziu o que ouviu de Fernando Baiano, operador do PMDB. Abre aspas. Paulo, é bom que seja aprovado. Se você não criar nenhum problema, aí no colegiado você recebe 1,5 milhão de reais. Fecha aspas. De dólares ou reais? Dólares. Paulo Roberto Costa, representante do PP da Petrobras, informou que as conversas com Fernando Baiano abordavam pagamentos e repasses de vantagens indevidas. A propina alimentava os políticos. De Paulinho, abre aspas. Não se chega ou não se chegava diretor da Petrobras sem apoio político e nenhum partido dá apoio político só pelos belos olhos daquela pessoa ou pela capacidade técnica. Sempre tem que ter alguma coisa em troca, fecha aspas. O delator em prisão domiciliar desabafou. Abre aspas. Quero de volta a minha alma, fecha aspas. Nestor Severo também procurava paz, mas dentro da carceragem da Polícia Federal em Curitiba. O juiz Sérgio Moro autorizou que ele recebesse tratamento psiquiátrico da cadeia. O ex-diretor sofreu uma crise de ansiedade. Do lado de fora da prisão, a Justiça Federal decretou bloqueio de 106 milhões de reais de Nestor Severo. Encontrou 9 mil de reais nas contas dele. A Força Tarefa da Lava Jato denunciou Severo por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro em 24 de fevereiro de 2015. Ao tratar dos efeitos lesivos do Petrolão, os procuradores do Ministério Público Federal o classificaram como a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já teve. Severo foi acusado de enviar ao exterior parte dos 30 milhões de dólares que ganhou de propina em troca da contratação de 2 navios sonda em 2005 e 2006. O dinheiro recheou conta de uma offshore e retornou ao Brasil para a aquisição do apartamento de cobertura em Ipanema, no Rio de Janeiro, por 1,5 milhão de reais. Conforme os procuradores, o imóvel valeria aí 7,5 milhões de reais. A denúncia citava Fernando Baiano e Oscar Algorta, controlador da empresa Joumei, com sede no Uruguai. O dono da verdade da offshore seria o próprio Severo. Para dissimular ainda mais a operação, forjaram o aluguel do apartamento à mulher do ex-diretor. Severo morava lá até ser preso por envolvimento em esquema de corrupção, abre aspas. Aliás, do juiz federal Sérgio Moro, responsável pelas investigações da Lava Jato, abre aspas. Numa democracia, o político desonesto tem vantagens que um político honesto não tem a usar dinheiro de origem ilícita para ganhar apoio popular para suas ideias. Por isso, assim como criminosos comuns, como chefes de tráfico de droga, é preciso rastrear o dinheiro para chegar até o chefe, uma vez que, em geral, eles não sujam as mãos. Fecha aspas. Ex-governador do Ceará, Cid Gomes, do PROS, mal esquentou a cadeira de ministro da Educação, cargo para o qual foi nomeado no início do segundo mandato da Dilma Rousseff. Deixou o cargo no início de março de 2015, após arranca-rabo com o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. Disse Cid Gomes, na Universidade Federal do Paraná, abre aspas. Tem lá uns 400 deputados, 300 deputados, que quanto pior, melhor para eles. Eles querem que o governo esteja frágil, porque é a forma de eles achacarem mais, tomarem mais, fecha aspas. Fechado, já fazia quase 2 anos em poder de Justiça Federal, o Hotel Príncipe de Enseada de Alberto Youssef, em Porto Seguro, na Bahia, sofreu um saque. Os invasores picharam a parede. O hotel é do povo. Do procurador da República, Deltan Dallagnol, preocupado com a movimentação do governo federal com vistas a fechar acordos de leniência e facilitar a vida das empresas investigadas por fraudar contratos e desviar centenas de milhões de reais da Petrobras, abre aspas. Conforme a experiência internacional demonstra, quanto menor a corrupção na sociedade, melhores são as condições para o desenvolvimento econômico e social, fecha aspas. Capítulo 23, Trovoada. O STF autoriza investigações. Sai o listão do procurador Rodrigo Janot. Poucos se espantam. Em mais um desdobramento da Operação Lava Jato, o Supremo Tribunal Federal determinou em 6 de março de 2015 a abertura de investigações criminais contra 34 parlamentares relacionados na lista de Janot. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, citou os suspeitos com base nas delações premiadas de Paulo Roberto Costa, ex-diretor do abastecimento da Petrobras, e do doleiro Alberto Youssef. Ambos representavam o Partido Progressista no esquema. A legenda teve a maior dos 50 políticos listados. Os relatores eram informações sobre práticas criminosas ocorridas em âmbito da diretoria de serviços sob comando do PT e na diretoria internacional controlada pelo PMDB. A relação dos suspeitos de envolvimento do Petrolão trazia 8 nomes do Partido dos Trabalhadores. São os seguintes: Antônio Palocci, de São Paulo, ex-ministro do governo Lula e Dilma, ex-integrante do Conselho de Administração da Petrobras e coordenador da campanha eleitoral de Dilma Rousseff em 2010. Gleisi Hoffmann, do Paraná, ex-ministra da Casa Civil e senadora. Humberto Costa, de Pernambuco, ex-ministro de Saúde, senador e líder do partido do Senado. Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, senador.
João Vacari Neto, tesoureiro. José Mentor, São Paulo, deputado. Ivan Delobé, de Mato Grosso do Sul, deputado. E Cândido Vacareza, de São Paulo, ex-deputado. O Partido do Movimento Democrático Brasileiro também teve 8 citados na lista de Janot. Eis os nomes: Renan Calheiros, Alagoas, presidente do Senado. Eduardo Cunha, do Rio de Janeiro, presidente da Câmara dos Deputados. Edson Lobão, do Maranhão, ex-ministro de Minas e Energia e senador. Rosiana Sarney, do Maranhão, ex-governadora do Maranhão. Romero Jucá, do Paraná, senador. Valdir Raup, de Roraima, Rondônia, aliás, senador. Aníbal Gomes, do Ceará, deputado. E Fernando Soares, conhecido como Fernando Baiano, operador financeiro. Boa parte do PP seria investigada. A relação tinha 12 dos 40 deputados federais da legenda e 3 dos 5 senadores. Da lista de 31 nomes do partido constavam o deputado Lázaro Botelho, de Tocantins, integrante da CPI da Petrobras, e o deputado João Sandes Júnior, suplente da comissão. Entre os políticos estava o senador Ciro Nogueira, do Piauí, presidente da legenda. Valdir Maranhão, do Maranhão, primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados. E Arthur de Lira, da Alagoas, presidente da Comissão de Constituição e de Justiça da Câmara. E Eduardo da Fonte, do Pernambuco, líder do partido na Câmara. Além dos 6 nomes acima, faziam parte dos 31 investigados do PP os seguintes: Mário Negromonte, da Bahia, ex-ministro das Cidades. João Leão, da Bahia, vice-governador da Bahia. Os senadores Gladson Camelli, do Acre, e Benedito de Lira, de Alagoas. E os deputados Aguinaldo Ribeiro, do Paraíba, ex-ministro das Cidades. Simão Cecim, do Rio de Janeiro. Luiz Fernando Faria, de Minas Gerais. Dilceu Esperafico, do Paraná. Afonso Orhan, do Rio Grande do Sul. José Olímpio, de São Paulo. Luiz Carlos Reis, de Rio Grande do Sul. Renato Molin, do Rio Grande do Sul. Roberto Balestra, de Goiás. José Otávio Germano, de Rio Grande do Sul. Nelson Meura, do Paraná. Jerônimo Goergen, do Rio Grande do Sul. Roberto Brito, da Bahia. Pedro Henry, do Mato Grosso. Wilson Covatti, do Rio Grande do Sul. E os deputados José Linhares, da Ponte, de Ceará. João Alberto Pisolati, de Santa Catarina. Pedro Corrêa, de Pernambuco. Carlos Magno Ramos, de Rondônia. Aline Corrêa, de São Paulo. E Roberto Teixeira, de Pernambuco. A lista de Janot incluía ainda os senadores Fernando Collor, do PTB de Alagoas, Antônia Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, e o ex-deputado Luiz Argolo, de SD da Bahia. Foram arquivadas investigações contra os senadores Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, e Delcídio Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul. Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, ex-presidente da Câmara dos Deputados e ministro do Turismo no segundo governo Dilma Rousseff, ficou de fora. O ex-deputado Alexandre José dos Santos, do PMDB do Rio de Janeiro, também se livrou. Conforme a Procuradoria-Geral da República, o organograma do esquema era constituído pelo núcleo político formado por parlamentares que, em troca de apoio ao governo de Lula e Dilma Rousseff, indicavam diretores da Petrobras. Estes formavam um núcleo administrativo responsável por manipular contratos e desviar recursos. O dinheiro era destinado aos políticos da base de sustentação do PT, funcionários da estatal e demais intermediários da organização criminosa. Havia ainda um núcleo econômico composto de empreiteiras reunidas no cartel que fraudava e superfaturava os contratos, gerando dinheiro sujo para movimentar o sistema. E finalmente o núcleo financeiro integrado por operadores que, em troca de comissões, administravam propina, lavavam as somas mediante empresas de fachada, contratos simulados e remessas ao exterior, providenciando os repasses aos beneficiados no Brasil ou em outros países. Entre a decência e a vilania. Abre-se espaço para a declaração de José Sérgio Gabrielli, do PT da Bahia, ex-presidente da Petrobras, nomeado por Lula. Foi em seu mandato, que a maioria das irregularidades investigadas pela Lava Jato ocorreram. Gabrielli depôs a CPI da Petrobras em 12 de março de 2015. Perguntaram-lhe sobre o processo de escolha de diretores da estatal. A resposta esclarecedora, abre aspas. Critérios que o governo adota para escolher diretores são critérios do governo, fecha aspas. Do relatório de Rodrigo Janot, no qual o Procurador-Geral da República pediu autorização ao STF para investigar os 50 políticos. Abre aspas. Tratando-se de um processo sistêmico de distribuição de recursos ilícitos a agentes políticos, concebido e executado de forma organizada, permanente e estável ao longo de significativo período de tempo, é inevitável subsumir esses fatos no crime de quadrilha. Fecha aspas. Dos 34 congressistas citados, 33 pertenciam à base do governo. O ministro Teori Savasky do STF autorizou as investigações por suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro. O grupo foi quase todo subornado para apoiar o governo federal, prática adotada desde o início do governo Lula em 2003 com o esquema do mensalão. Vamos lembrar, reeleito em 2006, Lula teve forças para impor em 2010 sua sucessora Dilma Rousseff e ainda conseguiu reeleger em 2014. Não é demais reafirmar que da lista de Janot faziam parte 5 ex-ministros da Dilma Rousseff. Antônio Palocci, do PT de São Paulo, Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, Mário Negromonte, do PP da Bahia e Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. Concluídas as novas investigações, caberia ao STF acatar ou não as denúncias do Ministério Público, transformando os acusados em réus. Nesse caso, prevê-se longa batalha na Justiça para durar talvez mais de 4 anos.
anos. Os labirintos da justiça, com suas diversas instâncias, fases e recursos, retardavam as decisões e levavam à sensação de impunidade. Quando Janot liberou sua lista, os casos de maior repercussão envolviam o ex-ministro Antônio Palocci, do PT de São Paulo, o senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, e o deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. Como coordenador da campanha de Dilma Rousseff em 2010, Palocci foi acusado de pedir e receber R$ 2 milhões do Caixa depois 2 do PP na Petrobras, Caixa 2 do PP na Petrobras, dinheiro supostamente usado na eleição da presidente, o que introduziu um ponto de interrogação na legitimidade do mandato da mais alta mandatária do país. Já a suspeição contra Renan Calheiros e Eduardo Cunha, presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, colocou na berlinda a cúpula do Poder Legislativo. Vamos lá. Renan Calheiros teria mandado o deputado Aníbal Ferreira Gomes, do PMDB de Ceará, procurar o diretor, né, de abastecimento, Paulo Roberto Costa, Paulinho, para solicitar que a empresa Severn Civilsan fosse contratada em obras da refinaria Premium no Maranhão. Além disso, Renan Calheiros receberia valores desviados de contratos da Transpetro, uma subsidiária da Petrobras, presidida por um aliado, o ex-tucano Sérgio Machado. Conforme doleiro Alberto Youssef, Eduardo Cunha escalou deputados do PMDB para pressionar o grupo Mitsui. Pediu investigações contra a empresa no Congresso. Objetivo? Fazê-la voltar a pagar propina. Contratos envolvendo a construção, operação e financiamento de plataformas e navios sondas com a Mitsui teriam sido celebrados sem licitação e com base em preços superfaturados. Mas a companhia interromperia os repasses de comissões, o que gerou a reação de Eduardo Cunha. Incluído na lista de Janot, Eduardo Cunha passou a atacar o procurador-geral. Alegava que, ao citar o seu nome no esquema de corrupção, Rodrigo Janot agiria com a intenção deliberada de transferir a crise política do Palácio do Planalto para o Congresso. Eduardo Cunha foi à CPI da Petrobras sob controle de aliados, a fim de se defender. Rodrigo Janot reagiu, causa espécie que vozes do parlamento, aproveitando-se de uma CPI instaurada para investigar o maior esquema de corrupção já revelado no país, tenha se atirado contra a instituição que começa a desvelar a trama urdida contra a sociedade, fecha aspas. Rodrigo Janot acrescentou, os cidadãos nessa hora sombria e turva da nossa história saberão distinguir entre o bem e o mal, entre a decência e a vilania, fecha aspas. Quem não gostou de figurar entre os investigados foi o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. Admitiu ter atuado de forma imprópria ao ir à sede da Petrobras pedir doações de campanha em 2010, mas sublinhou, só que não é ilegal, fecha aspas. Lindbergh Farias reconheceu que solicitou a Paulo Roberto Costa, o Paulinho, pessoa muito bem relacionada à Petrobras, o nome da empresa que pudesse contribuir para a sua eleição. Paulinho indicou o construtor Andrade Gutierrez, integrante do cartel de fornecedores da petroleira. O senador petista acusou o Ministério Público de criminalizar doações legais, Do jeito que a lista foi lançada, estão misturando gente que recebia mesada de propina com doação legal de campanha, fecha aspas. Do coordenador da Força Tarefa da Operação Lava Jato, procurador Deltan Dallagnol, ao tecer considerações sobre doações oficiais ao mesmo tempo criminosas. Vou ler de novo. Do coordenador da Força Tarefa da Operação Lava Jato, procurador Deltan Dallagnol, ao tecer considerações sobre doações oficiais e ao mesmo tempo criminosas. Deltan Dallagnol falou à Folha de São Paulo, quando o pagamento de propina é disfarçado de doação legal, esse ato constitui lavagem de dinheiro. Embora legal na aparência, ele é ilegal e criminoso. A ideia básica dessa lavagem é fazer a propina parecer doação oficial, fecha aspas. Em entrevista ao repórter Mário César Carvalho, Deltan Dallagnol afirmou, a corrupção é feita entre 4 paredes e envolve um pacto de silêncio entre corruptor e agente público corrupto. Devemos lembrar também que os corruptos escondem a propina que receberam em paraísos fiscais e só cooperam quando tivermos provas de corrupção, a qual não alcançamos sem a cooperação. Mesmo quando descobrimos que o agente público tem muito mais dinheiro do que ele ganhou oficialmente ao longo da vida, é extremamente difícil descobrir quais foram as práticas corruptas em que se envolveu, fecha aspas. Deltan Dallagnol defendeu a instituição do crime de enriquecimento ilícito e o endurecimento da legislação de combate à corrupção de altos valores. Pediu a criação de mecanismos para recuperar os frutos econômicos dos crimes, de colarinho branco. Em suas palavras, em razão dos problemas do sistema de justiça penal brasileiro, em que a corrupção é punida após mais de década e com penas baixas, a corrupção é um crime de alto benefício e baixo risco. Se queremos abaixar os índices de corrupção, devemos torná-lo um crime de alto risco sem desprestigiar os direitos dos réus, fecha aspas. Gente fina usa um bom português. O coordenador do Ministério Público criticou gestões em âmbito do governo federal que procuraram evitar a punição de empreiteiras do cartel com a desculpa de que obras seriam paralisadas em todo o país, Foi a empresa que trouxe sobre si a punição quando adotou práticas corruptas. Em segundo lugar, isentá-las de punição passará à sociedade uma mensagem muito prejudicial ao longo prazo, de que pessoas e empresas poderosas podem cometer quaisquer crimes, porque se forem pegas são grandes demais para ser punidas, fecha aspas. Nas eleições de 2014, o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, candidatou-se ao governo do Rio de Janeiro. Perdeu, mas somou aí 3,8 milhões de reais em contribuições oficiais da OAS, Queiroz Galvão e UTC Engenharia, todos investigados no esquema fraudulento da Petrobras.
Nas mesmas eleições, a campanha da senadora Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, derrotada ao governo do Paraná, pôs as mãos em 2,8 milhões de reais doados pela Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, Galvão Engenharia e UTC. As contribuições mais altas das empreiteiras acusadas de integrar o cartel que atuava na Petrobras em 2014 forraram a campanha de Renan Filho, do PMDB do Alagoas, eleito governador de Alagoas. Filho do senador Renan Calheiros, embolsou 7,3 milhões de reais de 6 empresas suspeitas, beneficiados por outras doações oficiais milionárias das empresas acusadas de integrar o cartel durante a campanha eleitoral de 2014. Senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, 1,5 milhão de reais da OAS Queiroz Galvão e Galvão Engenharia. Deputado Nelson Meurer, do PP do Paraná, 1,1 milhão de reais da Galvão Engenharia. E senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, 1 milhão da Andrade Gutierrez, Norberto Odebrecht, OAS, Queiroz Galvão e UTC. Do vice-governador da Bahia, João Leão, do PP da Bahia, ao comentar o seu nome na lista do Janu. Como todos, negou ser culpado. Estou cagando e andando no bom português na cabeça desses cornos todos. Em mais um golpe contra os corruptos, o Superior Tribunal de Justiça acatou em 12 de março de 2015 solicitações do Ministério Público Federal para investigar os governadores do Rio de Janeiro e do Acre, Luiz Fernando Pezão, do PMDB, e Tião Viana, do PT. Sérgio Cabral, do PMDB do Rio de Janeiro, ex-governador do Rio, e seu ex-secretário da Casa Civil, Regis Fischner, também seriam investigados, todos suspeitos de receber propina. Conforme Paulo Roberto Costa, o dinheiro sujo financiou a reeleição de Sérgio Cabral em 2010. Na ocasião, Luiz Fernando Pezão se elegeu vice-governador do Rio. A vice-procuradora-geral da República, Ela Vieco, citou a delação do Paulinho no pedido de inquérito contra os políticos fluminenses. Abre aspas. As informações fornecidas pelo colaborador revelam uma dinâmica semelhante a diversos outros casos, todos convergindo para um padrão de atuação ilícita em que agentes políticos recorriam ao diretor da Petrobras para intermediar valores junto às empreiteiras contratadas pela estatal para cobrir despesas de campanha eleitoral, fecha aspas. Ex-ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, do PSB do Pernambuco, foi o sexto ocupante no primeiro escalão da Dilma Rousseff, incluído no rol dos investigados pelo escândalo na Petrobras. O ministro Teóris Savasky, do STF, aceitou o pedido do Ministério Público Federal em 13 de março de 2015 para apurar se o senador Fernando Bezerra recebeu propina. Ele teria agido para favorecer o ex-governador do Pernambuco, Eduardo Campos, do PSB, quando era secretário estadual nas eleições de 2010. Com os novos casos, havia 55 políticos investigados no Petrolão. Em entrevista à Folha de São Paulo, Cristiano Koch, presidente do Conselho de Administração da Engevix, admitiu que pagou de 6 milhões a 7 milhões de reais de propina por um contrato de 700 milhões de reais na refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, e mais cerca de 3 milhões de reais em troca de obras numa refinaria em Cuba, patrocinada pelo governo brasileiro. Abre aspas. Pagamos em prestações mensais para 3 empresas do Alberto Youssef como se fossem prestações de serviços. Quando começou a Lava Jato, ficamos sem dinheiro e paramos tudo. Só que Youssef tinha duplicado as assinadas por nós e as descontou no banco. O banco veio atrás e tivemos que pagar para não ficar com o nome sujo. A estratégia das empreiteiras, como se vê, era colocar como vítimas de um esquema maior, procurando convencer de que não havia alternativa além de aceitar o esquema de corrupção. Cristiano Koch deu a sua versão para pagamento de suborno. Era para não ser prejudicado os pagamentos de aditivos das mediações da obra. Os contratos a gente ganhou por licitação, mas para receber em dia e ter as mediações aprovadas, tem que pagar comissão, taxa de facilitação, propina, chame do que você quiser. Você começa a obra, monta a equipe, se instala, transpira um pouquinho e aí começa a aparecer as dificuldades para receber. Era chantagem mesmo, extorsão. O empresário admitiu erros cometidos pelas fornecedoras da Petrobras, mas disse não dispor de força para enfrentar o processo de extorsão. Abre aspas. Será que alguma empresa poderia ter denunciado que estava sendo extorquida pelo Paulo Roberto? No mundo real não dá para fazer isso. Você sai do mercado, seu contrato é cancelado, vão comer teu fígado. Fecha aspas. Em entrevista ao repórter David Friedlander, da Folha de São Paulo, Christian Koch afirmou que a Petrobras foi vítima de má gestão. Eis a declaração, abre aspas. Os políticos aparelharam essa máquina com gestores incompetentes para obter vantagens pessoais ou para seus partidos. A versão que tem sido divulgada é que a Petrobras foi assaltada por um bando de empreiteiras. A verdade é que os políticos aparelharam a Petrobras para arrancar dinheiro das empreiteiras, fecha aspas. Cristiano Koch reconheceu que a Engevix foi procurada pelo tesoureiro Edinho Silva em 2014 e deu 3 milhões de reais à campanha de Dilma Rousseff. Abre aspas. Tudo registrado. Agora, evidentemente, quando você apoia um partido ou um candidato, no futuro eles vão procurar ajudá-lo de alguma forma, não tenha dúvida. É política de boa vizinhança, fecha aspas. O empresário esclareceu que o lançamento de obras sem projetos, como no caso da Petrobras, gerava acréscimo de custos, e que as empresas tinham uma certa organização e acertavam entre si quais obras caberiam a cada uma. Mas Christian Koch negou ter havido prática de cartel. Abre aspas. Num cartel,
Um grupo de empresas se organiza para combinar os preços do mercado. No caso, a Petrobras ela é a única compradora, ela estabelece preço, ela escolhe quem participa. Não há a menor chance de entrar numa obra se ela não quiser. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o procurador da República, Deltan Dallagnol, criticou a impunidade nos crimes de corrupção. Abre aspas. Deve haver uma firme punição para que esse modelo de negócio levado a efeito mediante a corrupção não vale a pena, forçando as próprias empresas a se reorganizarem e desenvolverem mecanismos preventivos que as mantenham distantes de práticas ilícitas. Fecha aspas. Deltan Dallagnol falou aos repórteres Fausto Macedo e Ricardo Brent. Defendeu a prisão de agentes públicos e políticos, empresários e operadores financeiros do esquema e uma forte reação institucional contra esse, para lá, de absurdo desvio de bilhões de reais, abre aspas. Corrupção dessas proporções deve ser punida de modo mais firme do que um homicídio, porque ela mata muitas pessoas. Ela rouba ainda a escola, a água encanada, o remédio e a segurança de milhões de brasileiros. Os agentes públicos têm um dever qualificado de proteção da coisa pública, o que deve ensejar uma punição qualificada. Uma punição firme e efetiva, e é o que o Ministério Público que para esse e para outros casos. Precisamos de mudança na legislação para poder entregar o que a sociedade espera, fecha aspas. Dinheiro vivo e um bom jantar. Além de Paulo Roberto Costa, Paulinho e do goleiro Alberto Youssef, outros envolvidos no escândalo concordaram em colaborar com a justiça. As delações transformaram-se em pedras dentro dos sapatos dos acusados de participar do Petrolão. Um exemplo foi o caso de Edson Lobão, do PMDB do Maranhão. De acordo com Paulinho, o senador pediu R$1 milhão em 2008 quando ocupava o cargo de ministro de Minas e Energia no governo Lula. Edson Lobão manteve o posto no primeiro escalão de Dilma Rousseff. Conforme a delação primeira de Dalton Avancini, um dos executivos da Camargo Correia, preso pela Lava Jato, Edson Lobão pediu e recebeu R$10 milhões em 2011 numa contrapartida pela contratação da Camargo Correia na construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Dalton Avancini também denunciou tratativas de suborno com Edson Lobão nas obras da usina atômica de Angra 3, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Delator importante para desbaratar a organização criminosa, Pedro Barusco, braço direito de Renato Duque na diretoria de serviços, depôs a CPI da Petrobras em 11 de março de 2015. Afirmou ter repassado $300 mil às mãos do tesoureiro do PT, João Vacari Neto, durante a campanha eleitoral que elegeu Dilma Rousseff pela primeira vez em 2010. Segundo Barusco, a propina fora solicitada por Duque à multinacional holandesa SBM Offshore. O tesoureiro da campanha do PT era José de Filipe Júnior, do PT de São Paulo, um ex-prefeito de Diadema de São Paulo, que ocupou o cargo de secretário municipal de saúde, nomeado pelo prefeito Fernando Haddad do PT de São Paulo em 2013. Barusco confirmou o repasse a João Vacari Neto, solicitaram a SBM um patrocínio de campanha, só que não deram diretamente. Eu recebi o dinheiro e repassei no acerto de contas em outro recebimento, fecha aspas. Pedro Barusco disse que as reuniões com João Vacari Neto se davam nos restaurantes dos hotéis Windsor, no Rio, e Meliá, aliás, em São Paulo. Abre aspas. Os encontros demoravam 1 hora e meia e eventualmente a gente jantava. Eu não comparecia a todos os encontros. Em geral, quem ia era o Duque, fecha aspas. O delator falou sobre a entrega de $150 milhões a $200 milhões de suborno ao PT pelo cartel que atuava na Petrobras. Dinheiro desviado das obras tocadas pelas empreiteiras investigadas pela Lava Jato. Abre aspas. Isso cabia ao Vacari gerenciar. Ele que era o responsável. Não sei como ele recebia, para quem ele distribuía, se era oficial, extraoficial. Daquele percentual, cabia a ele uma parte, fecha aspas. As informações de Pedro Barusco tinham credibilidade. Ele foi gerente de Renato Duque, supostamente o principal interlocutor do PT no esquema, e tomou a iniciativa de devolver o dinheiro roubado. O Ministério Público Federal anunciou a repartição de R$182 milhões depositados em contas do Pedro Barusco na Suíça 24 horas após seu depoimento à CPI. O delator autorizou as transferências como parte de acordo com os investigadores da Lava Jato. À época, foi o maior valor já recuperado pelo Brasil em todos os tempos. O Ministério Público da Suíça informou em 18 de março de 2015 que devolveram ao Brasil $120 milhões desviados do esquema fraudulento. Ao todo, $400 milhões, equivalente a 1,3 bilhão na época, estavam congelados na Suíça. Vasculharam mais de 300 contas vinculadas a 30 bancos suíços. Entre os bancos estavam envolvidos... Nossa, que vergonha, hein? Que vergonha. Entre os bancos envolvidos estavam Bank Safra, HSBC, Royal Bank of Canada, Bank Kramer, Lombard Odier, Pictet, Julius Baer, UBS, PKB. A maioria dos beneficiários dos depósitos eram compostos de executivos da Petrobras, empresários e intermediários ligados ao sistema de corrupção engendrado na estatal brasileira. $77 milhões do total teriam sido transferidos da holandesa SBM Offshore e as duas empresas offshore do brasileiro Júlio Fireman, representante da multinacional no Brasil. Uma das offshore, a Jandal Investments, recebeu $36 milhões. A outra, a Bayan Fair, $46 milhões. Pedro Barusco recebeu $22 milhões das duas empresas, sendo que $8 milhões em sua própria offshore, a Tropez Real Estate. O aditivo ao contrato mantido desde 99 entre a SBM e Júlio Fireman, estipulou o pagamento de $311 mil a Firecon Energia de Júlio Fireman. A assinatura do adendo ocorreu um mês
antes das eleições presidenciais de 2010 no Brasil. A multinacional com sede na Holanda entregou o documento ao Ministério Público daquele país. Conforme a documentação, o aditivo se relacionava à construção da plataforma no campo de Charlotte, no litoral do Espírito Santo, pela empresa holandesa. A SBM admitiu o pagamento de 139 milhões de dólares a Julio Pharma em troca de contratos com a Petrobras até 2012. A multinacional foi contratada por 27 bilhões de dólares para prestar serviços em 8 plataformas da petroleira brasileira. A SBM transferiu 311 mil dólares para a conta da empresa Bianfair de Julio Pharma, com sede no paraíso fiscal das Ilhas Virgens Britânicas. A offshore servia para entregar propina a funcionários da Petrobras. De acordo com os investigadores da Lava Jato, o repasse reforçou o depoimento de Pedro Barusco, segundo o qual ele repassou 300 mil dólares. Tô confundindo, hein? Segundo o qual ele repassou 300 mil dólares à campanha eleitoral de Dilma Rousseff em 2010. Em acordo com a Justiça da Holanda, em 2014, a SBM concordou em pagar 240 milhões de dólares de multa por subornar autoridades no Brasil, Angola e Guiné Equatorial. O caso foi considerado o maior escândalo de corrupção da história da Holanda. Vamos continuar. Genial, tudo foi culpa da CIA. O Ministério Público Federal denunciou Renato Duque, ex-diretor de serviço, João Vacari Neto, tesoureiro do PT, e mais 25 pessoas, todas acusadas de envolvimento no escândalo da Petrobras. Em 16 de março de 2015, Duque voltou para a prisão. Duque voltou para a prisão, acusado de tentar ocultar 20 milhões de euros em vários países, entre eles o Principado de Mônaco. O dinheiro não estava declarado, Duque ficaria bom tempo atrás das grades. Registro: a operação que levou Duque à cadeia ocorreu um dia após o 15 de março de 2015, dia da maior manifestação política de todos os tempos no Brasil até aquela data. Além do Fora Dilma, o movimento levou milhões de pessoas às ruas de dezenas de cidades para pedir um basta à corrupção. De acordo com a denúncia do Ministério Público, no caso Duque, houve desvio de 135 milhões de reais em 4 obras. 4,2 milhões desse dinheiro rechearam o caixa do PT por meio de doações legais do coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, procurador da República Deltan Dallagnol. Abre aspas. Era um repasse de propina disfarçado de doações eleitorais a fim de esconder a ilicitude aparente dos recursos. Ou seja, o pagamento de propina era disfarçado em pagamento eleitoral com aparência lícita, apenas uma aparência, fecha aspas. Renato Duque agiria em nome dos interesses de 16 empresas do cartel que fraudava a Petrobras. Em obras na refinaria Presidente Getúlio Vargas, refinaria de Paulínia, gasoduto Pilar e Pojuca e gasoduto Urucu-Coari. Entre os denunciados estavam os operadores Adir Assad e Mário Góes, e seu filho Lucélio Góes. A Cetal de Augusto Mendonça de Ribeiro Neto atuou no esquema para forjar consultorias e justificar os desvios de 117 milhões de reais da refinaria Presidente Getúlio Vargas. Dessa soma seguiram os 4,2 milhões de reais para João Vacari Neto, tesoureiro do PT. O Ministério Público Federal relacionou a data de pagamentos efetuados pela Petrobras e de doações ao PT por parte das empreiteiras. Do relatório, abre aspas. A vinculação entre doações políticas e pagamentos feitos pela Petrobras ao consórcio Interpar e Intercom pode ser comprovada pela comparação entre as datas em que a Petrobras pagou os consórcios e as datas subsequentes em que as empresas controladas por Augusto Mendonça promoveram a transferência de propina disfarçada de doações oficiais para partido político, fecha aspas. Os 4,2 milhões de reais acabaram nos diretórios do PT, o Nacional da Bahia, de Porto Alegre e do município de São Paulo. Segundo as investigações, 47 milhões de reais irrigaram contas do Renato Duque e de Pedro Barusco, sendo 36 milhões de reais em operações intermediadas por 5 empresas de fachada de Adir Assad e 11 milhões de reais por meio de pessoas jurídicas de Júlio Camargo e Mário Góes. João Vacari Neto foi denunciado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Como se sabe, Vacari foi acusado em delação premiada pelo vice-presidente da Camargo Corrêa, Eduardo Leite. O tesoureiro teria procurado o executivo em 2010 com vista a obter 10 milhões de reais oficialmente ao PT. Conforme Vacari explicaria a Eduardo Leite na época, a Camargo Corrêa devia os 10 milhões de reais por contratos em obras da Petrobras. O partido queria receber na forma de doações a campanha eleitoral daquele ano. Outro executivo, Gerson Almada, vice-presidente da Engevix, mencionou João Vacari Neto. Diz que repassou propina ao tesoureiro do PT a pedido do lobista Milton Pascovitch, investigado como operador atuante na diretoria de serviços de Renato Duque. Gerson Almada, preso, admitiu que as comissões variavam de 0,5% a 1% dos valores do contrato com a estatal. Segundo ele, Milton Pascovitch intermediou 3 reuniões da Engevix com o ex-ministro José Dirceu do PT de São Paulo. O Ministério Público não usou meias palavras ao se referir ao tesoureiro. Abre aspas. Não há qualquer dúvida de que o João Vacari Neto tinha plena ciência do esquema ilícito. Há evidências de que os esquemas da Petrobras serviam a partidos políticos e a projetos pessoais de enriquecimento ilícito de detentores de cargos públicos, inclusive dele próprio, fecha aspas. Setores do PT passaram a defender o desligamento de João Vacari Neto do cargo de tesoureiro do partido, mas não tiveram forças para afastá-lo. Vacari sabia muito. Quem iria peitá-lo? Para o juiz Sérgio Moro era assustador Duque ter continuado a manipular propina até novembro de 2014, quando transferiu de contas da Suíça 20 milhões de euros. Isso se deu 8 meses depois de deflagrada a Lava Jato. Mônaco interditou a soma.
em moeda nacional, 68 milhões de reais. Na casa de Renato Duque, agentes federais apreenderam 131 quadros. Obras de arte de artistas como João Miró, Alberto Guinar, Janira, Heitor dos Prazeres, Agostinho Batista de Freitas, Antônio Poteiro e Yara Tupinambá. Tudo escondido num cômodo oculto na residência do ex-diretor. Segundo o relatório da Polícia Federal, os quadros estavam juntos num compartimento secreto com documentos e bens de alto valor. As supostas obras de arte foram transferidas para o Museu Oscar Niemeyer em Curitiba, transformado num autêntico museu de corrupção. Descobriu-se depois que Renato Duque provavelmente foi enganado. Pagou caro por gravura barata de João Miró, por exemplo. Uma peça de oiticica não valia mais que 5 mil reais. No final, as obras de arte do ex-diretor valiam menos de 500 mil reais. A mais cara, a escultura Raízes, de Franz Kratzenberg, custava 250 mil reais. Milton Pascovitch a comprara. No cômodo secreto instalado atrás de um armário embutido, cujo acesso só se dava por controle remoto, os investigadores acharam junto às telas aparentemente falsas de Alberto Guinar a nota fiscal de um quadro de Alfredo Volpi, no valor de 400 mil reais. A obra de arte, porém, não apareceu. Sérgio Moro justificou em despacho a ordem para capturar o ex-diretor, abre aspas. A boa prova da prática de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e participação em fraudes à licitação por parte de Renato Duque, que juntamente com o demonstrado risco à ordem pública, que inclui o risco à recuperação integral dos ativos criminosos mantidos no exterior, autoriza a decretação da prisão preventiva, fecha aspas. O juiz da Lava Jato acrescentou a respeito de Renato Duque, fecha aspas, abre aspas. Jamais admitiu perante o juiz ou ao STF que teria contas no exterior, ainda que um montante bloqueado seja absolutamente incompatível com os rendimentos que recebia como ex-diretor da Petrobras, fecha aspas. Para deleite do leitor, o achado de Cibá Machado, do PT do Acre, líder do partido na Câmara dos Deputados, publicado nas redes sociais. A culpa de tudo era, afinal, da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos. Abre aspas, suspeita que a CIA esteja coordenando a campanha pelo enfraquecimento dos governos da América do Sul, não alinhados, tal como fizeram para instalar as ditaduras militares nos anos 60. A orquestra é completa, fecha aspas, meu Deus do céu. Nosso alvo da Lava Jato, o ex-diretor internacional Jorge Luiz Zelada, teve 11,6 milhões de euros bloqueados em 2 contas no banco, Julius Baer, no Principado de Mônaco, equivalentes a 40 milhões de reais, valores de março de 2015. O Ministério Público descobriu que Jorge Luiz Zelada, sucessor de Nestor Severo na Petrobras, controlava a offshore Rockfield International. O procurador Deltano Laior voltou a reclamar de lacuna no sistema jurídico. Abre aspas, se tivéssemos o crime de enriquecimento ilícito, ofereceríamos acusação criminal contra Zelada. Porque não o temos, devemos prosseguir nas investigações até alcançarmos provas consistentes. Hoje só podemos acusar agentes públicos por corrupção se tivermos prova do ato corrupto. Não basta você provar que determinada pessoa, funcionário público, que sempre ganhou o valor moderado, tem zilhões de reais no exterior. Fecha aspas. A dança dos comparsas. Com a quebra do sigilo fiscal, oficializou-se. José Disseu, do PT de São Paulo, era milionário. A JD, assessoria e consultoria, empresa do político, declarou à Receita Federal que recebeu 29,3 milhões de reais entre 2006 e 2013. O lucro pessoal do ex-ministro de Lula alcançou 6,5 milhões de reais. A Lava Jato descobriu depois que a JD faturara 39,1 milhões de reais no período, levando em consideração valores recebidos no exterior de empresas na Venezuela, México e Espanha. O patrimônio pessoal de José Disseu subiu de 325 mil reais em 2004 para 1,4 milhão de reais, o declarado em 2013. A Receita Federal identificou que a JD foi contratada por 4 empresas do cartel: OAS por 3 milhões de reais, UTC 2,3 milhões de reais, Engevix 1,1 milhão de reais, a Camargo Corrêa 900 mil reais, o que levaria a concorrência de um mesmo setor, num mesmo período de tempo, a contratar um mesmo consultor. Não fazia sentido. No caso, o pagamento de 1,1 milhão da Engevix, de 1,1 milhão de reais da Engevix, um outro problema. Havia apenas um contrato prevendo a consultoria no valor de 300 mil reais. A Receita Federal relacionou rendimentos de um escritório de advocacia de sociedade entre José Disseu e o irmão Luiz Eduardo de Oliveira e Silva. Um contrato chamou atenção: a parceria entre a JD e a Jump Engenheiros Associados de Milton Pascovitch, no valor de 1,4 milhão de reais. Pascovitch intermediava a relação entre empreiteiras do cartel da Petrobras, a diretoria de serviço e o caixa do Partido dos Trabalhadores. Em depoimento de delação premiada, Gerson Almada, vice-presidente da Engevix, confirmou que Milton Pascovitch arrecadava a propina da Engevix e a repassava a Renato Duque, diretor de serviço, e a João Vacari Neto, tesoureiro do PT, do relatório da Receita Federal sobre José Disseu, abre aspas. Chama atenção a baixa movimentação financeira do contribuinte, sempre muito inferior aos rendimentos declarados, fecha aspas.
Os auditores estranharam R$ 400.000 pagos com recursos próprios de José Dirceu em maio de 2012, porque o dinheiro não circulou por sua conta corrente. Suspeitaram de possível movimentação financeira incompatível. Em outra transação curiosa, R$ 230.000 foram emprestados de José Dirceu ao irmão Luiz Eduardo de Oliveira e Silva. Interessante notar que o maior faturamento da JD, de R$ 7 milhões, ocorreu em 2012, ano em que José Dirceu foi condenado por envolvimento no mensalão. Em 2013, ano em que esteve preso, a empresa recebeu R$ 4,1 milhões. Explicação de Gerson Amado para o lobby internacional, suposta especialidade de Dirceu, abre aspas. Fizemos uma viagem para o Peru com José Dirceu, onde ele tinha excelente relacionamento. Fala com todo mundo, bota você nas melhores coisas, mas não aconteceu nada. Encerramos o contrato, fecha aspas. A Polícia Federal investigou a compra de 2 imóveis em São Paulo. O mais polêmico foi adquirido em 2012. Era a sede da JD Assessoria e Consultoria. A bela casa ficava na Avenida República do Líbano, 1827, na privilegiada região do Parque Ibirapuera, zona sul da cidade. Para justificá-la, a própria defesa de Dirceu informou que Pascovitch pagou R$ 400.000 diretamente aos proprietários, como uma das parcelas do negócio de R$ 1,6 milhão. Para informação do leitor, Milton Pascovitch estava preso preventivamente quando a notícia da compra da sede da JD foi parar nos jornais. O escritório da JD desativado. O outro imóvel suspeito estava em nome de Luiz Eduardo de Oliveira e Silva. Era um apartamento na mesma zona sul de São Paulo, no valor de R$ 700.000. O caso intrincado envolvia uma filha de Dirceu, Camila. Apontada como proprietária do apartamento, ela vendeu uma casa à Jump Participações, empresa de Pascovitch. O ex-ministro emprestou R$ 230.000 para viabilizar a transação do apartamento, mas a quantia não circulou em contas dos investigadores. Dos investigados, abre aspas. Preso em Curitiba, Ricardo Pessoa, dono da UTC Engenharia, confirmou em depoimento que os pagamentos à JD faziam parte do esquema de propina. Relatou que João Vacari Neto autorizava descontar os repasses de José Dirceu da propina devida à diretoria de serviços. O ex-ministro procurava empreiteiras oferecendo seus serviços, mas não fazia menção explícita das comissões exigidas pelos contratos com a Petrobras. A Camargo Correia o contrataria a fim de evitar dores de cabeça nos negócios com a petroleira. Por meio da assessoria, José Dirceu defendeu a JD Assessoria e Consultoria. Justificou que a maioria das consultorias da empresa foi feita no exterior. Conveniente. Ficava mais difícil atestar se algum improvável trabalho havia sido realizado. Que vergonha! Exclamariam petistas históricos. Uma das principais lideranças do partido tornou-se consultor de grandes empresas capitalistas. Caso alguém acreditasse em sua versão, José Dirceu trabalhava para que empresas potencializassem seus lucros. O revolucionário transformara-se num ativista do sistema capitalista. Veja só a hipocrisia. Da mesma forma que José Dirceu, o ex-presidente Lula divulgou que recebeu boas somas por palestras ministradas a grandes empresas, justificava assim o seu padrão de vida, e como José Dirceu trabalhava para ajudar empresas a ganhar dinheiro e aumentar os seus lucros. Pesquisa do Datafolha realizada em 16 e 17 de março de 2015 apontou que 8 de cada 10 brasileiros tinham a opinião de que Dilma Rousseff sabia da corrupção na Petrobras. Segundo o levantamento, 6 de cada 10 pessoas acreditavam que a presidente deixou os crimes ocorrerem. Renato Duque, depois da CPI da Petrobras em 19 de março de 2015, apesar de taxado de corrupto, ladrão e bandido, não reagiu. Repetiu 66 vezes. Reservo-me o direito de ficar calado. Foi o que disse quando indagado se conhecia João Vacari Neto, tesoureiro do PT. Duque só se manifestou 3 vezes. Negou que sua mulher, Maria Auxiliadora Tiburcio Duque, se encontrou com Lula para ameaçar implicá-lo no escândalo se o marido continuasse preso. Duque também negou parentesco com José Dirceu e rebateu a seu chamado por engano de Pedro Barusco, um homem que atuou como seu braço direito na Petrobras e virou delator da Lava Jato. Não me confunda com Pedro Barusco. Bom, pessoal, vou parar por aqui, tá? O próximo capítulo vai ser o 24º, chamado Quadrilhas Esmiuçadas. João Vacari Neto e Renato Duque tornam-se réus da Lava Jato, tá? No próximo vídeo eu dou continuidade, então, à nossa leitura, beleza? Deixa eu só calcular aqui. Vou ler, então, até a página 270 do livro. É isso? Vamos ver? Não, pera aí. Tem que ler até um determinado capítulo. Vou ler até a página 267, chamada do capítulo 27, chamado BNDES, uma desonra, tá? BNDES, uma desonra. Então vou deixar aqui reservada para o próximo vídeo que a gente lê o livro Petroladrões, beleza? Meu muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Já estamos caminhando aí para metade do livro. O livro cansativo, né? É muita história mesmo. Eles destruíram esta nação, né? Com os crimes de corrupção que foram, assim, estratosféricos. Mas é isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Meu muito obrigado a todos vocês novamente. E até a próxima.